Olá, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre a parábola da videira verdadeira. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. Olá, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre a parábola da videira verdadeira. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. Com certeza, as riquezas que nós temos nesse capítulo de número 15 de João, precisaríamos de muito mais tempo para falar sobre as riquezas de detalhe que há nessa palavra linda de Jesus Cristo. No entanto, eu vou tentar ser bem resumido, ser bem sintético para abordar em poucos pontos a grande parte do ensino que está contido nessa parábola da videira verdadeira, que são muitos os detalhes, são muitas riquezas, mas eu vou concentrar, vamos dizer assim, nos principais tópicos para a gente aprender de maneira eficiente, mas de maneira rápida. Então, a palavra que se encontra no livro de João, capítulo de número 15, vamos ler do versículo 1 ao 7, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele o poda para que produza mais fruto ainda. Quanto a vós, já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo ele não pode produzir fruto, se não tiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira. Vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimam. Versículo 7 para a gente fechar. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Essa parábola, que alguns vão chamar de alegoria nesse caso, por causa da comparação que Jesus Cristo faz com a videira verdadeira, mas para nós isso não é o fundamental. O que nós queremos olhar para essa palavra é tirar os principais ensinos para as nossas vidas, para a minha vida e para a sua vida. E olhando para essa parábola linda da videira verdadeira, quando nós olhamos para a própria árvore da videira que produz as uvas, nós vemos que o cultivar, o cuidar dessa videira é algo muito laborioso, vamos dizer, que dá muito trabalho. É preciso podar para que ela dê o fruto na época certa, no momento certo. E claro, mais do que isso, como Jesus Cristo mesmo disse, se a vide não estiver na videira, não estiver conectado na videira, ela não pode produzir nenhum fruto. E aí, tirando de maneira alegórica os ensinos dessa parábola ou alegoria para alguns, nós vemos que, primeiro ponto, a limpeza da videira. Eu e você, como o próprio Jesus Cristo nos diz na sua palavra, somos esse ramo, que devemos permanecer na videira. E aí, ao olhar para isso, Jesus Cristo nos ensina o que é essa limpeza, como é realizada essa limpeza.
Nós acabamos de ler no versículo 3. Vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Então aqui nós vemos que o que nos limpa é a palavra de Jesus. O que nos limpa é a palavra de Deus. Ela é responsável pela limpeza que é realizada em nós. E aqui nós vemos mais uma vez a importância da palavra de Deus. A palavra de Deus em nós, que nós devemos buscá-la todos os dias. Nós devemos realizar não apenas a leitura, que também é importante, mas meditar na palavra de Deus. Porque essa limpeza, ela é necessária diariamente. É necessário essa limpeza diária nas nossas vidas. Assim como eu falei no início do vídeo que o cuidar de uma videira, quão trabalhoso é necessário esse cuidado tão especial da limpeza, basicamente constante. Assim também nós precisamos constantemente estar enraizados na palavra de Deus, buscando todos os dias. Isso aqui é diário, é um alimento diário que nós precisamos buscar. Assim como você não pode ficar muito tempo sem se alimentar no seu carnal, que o seu corpo vai desfalecer, assim também nós precisamos nos nutrir da palavra de Deus, para que o nosso espiritual esteja forte. Então, primeiro ponto, limpeza pela palavra de Deus. Nós precisamos estar limpos pela palavra, para o quê? Qual é o resultado final disso? Produzir frutos. E o interessante é que, indo para o segundo ponto, após ser limpo pela palavra de Deus, o segundo ponto é permanecer. Permanecer em quem? Em Jesus Cristo. A palavra, sendo o próprio Jesus, o verbo de Deus, a palavra de Deus, ao buscar nessa palavra que revela que tanto o Antigo como o Novo Testamento aponta para Jesus Cristo, essa palavra ela nos conduz a Cristo. Aqui entra o segundo ponto, que é permanecer em Cristo. Permanecei em mim. Olha o que Jesus Cristo está dizendo. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. É necessário nós permanecermos em Cristo para termos verdadeiramente a vida. Se um ramo é cortado da sua árvore, nesse caso aqui, da videira, ele vai, consequentemente, murchar, secar. Inútil será, a não ser servir para ser lançado no fogo. A videira, ela, através da sua seiva, ela vai alimentar os seus ramos para que ele possa permanecer em vida. Da mesma forma, nós com Jesus Cristo, nós precisamos permanecer nele para que possamos ter a fluidez do seu Espírito Santo em nós, a verdadeira vida em nós. Porque este permanecer, este relacionamento diário de comunhão, a palavra que chave para esse permanecer é comunhão. É querer a cada dia conhecer Jesus Cristo. É querer a cada dia estar mais próximo de Jesus Cristo. É querer a cada dia ser como Ele é. E isso só é possível, essa permanência só é possível na busca da comunhão com Jesus Cristo. Todos os dias, com o coração queimando, eu quero mais de Jesus. Porque, pensando na árvore, essa seiva que é então transmitida aos seus ramos, assim também essa essência de Cristo, essa essência de amor do próprio Jesus Cristo fluindo em nós como? Através do teu Espírito Santo. Imagine essa seiva sendo o Espírito Santo de Deus fluindo em nós, a cada dia nos tornando como Ele é, parecidos com Ele. E isso só é possível se estivermos nele. Olha o que é que Jesus Cristo, aqui no capítulo anterior, no capítulo 14 de João, versículo 21, ele vai dizer: aquele
que tem os meus mandamentos e os guarda, tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Me manifestarei a ele. Isso é a revelação da glória de Jesus. Isso é a revelação da glória de Deus todos os dias em nossas vidas. Mas para isso, nós precisamos estar inundados por esse amor. Porque aquele que o ama é aquele que guarda os seus mandamentos. E permanecer em Cristo é guardar os seus mandamentos. É buscar mesmo nas nossas fraquezas e limitações humanas, é querer ser como Ele é. É buscar todo dia guardar os mandamentos. Porque não por uma imposição, não por uma obrigação, não porque qualquer líder religioso falou que você tem que fazer isso ou aquilo. Não, não. É porque esse amor que nos inunda. É você compreender que Jesus Cristo morreu por nós. Por isso nós abrimos mãos da nossa própria vida para viver a vida de Cristo, morrer para o mundo e nascer e viver para Deus. Nascer um novo homem, uma nova criatura em Cristo Jesus para viver para Deus. Morrer para o mundo e viver para Deus. Isso é permanecer em Cristo. É assim como Jesus, que demonstrou o seu amor ao próprio Deus Pai, obedecendo ao que Ele tinha determinado, obedecendo aos seus mandamentos. Nós demonstramos o nosso amor, nós demonstramos a nossa permanência em Jesus Cristo através de guardar os seus mandamentos. Porque Jesus Cristo nos diz que o ramo por si não pode produzir o seu fruto se não estiver na videira verdadeira. Assim nós não podemos produzir frutos se não tivermos em Jesus. Talvez o ramo, quando é cortado da videira, ele pode até ficar ali um dia ou dois ainda verde, mas logo ele vai começar a secar. Assim, muitos podem até querer enganar que estão ainda em Cristo, não estando. Mas o resultado disso é a morte. Porque se nós não tivermos em Cristo, não tem como nós produzirmos frutos. E a maior evidência de que nós estamos em Cristo, nós estamos permanentes em Cristo, são os frutos. E aí nós vamos para o terceiro ponto desse vídeo, que é gerar frutos. Se nós estivermos em Cristo e não gerar frutos, vem o agricultor, o pai, corta e lança fora. Porque aquele ramo que não gera fruto, ele só presta para sugar a seiva da videira. E vai o quê? Impedir, talvez, que os demais ramos gerem frutos. Então, ele é inútil se ele não está gerando fruto. Assim também nós precisamos estar em Cristo e gerar frutos. E a maior evidência de que nós estamos em Cristo são os frutos. Como você pode saber se uma pessoa está em Cristo ou não? Pelos frutos que ela tem gerado. E o interessante é que, fazendo um paralelo, ao olhar para uma videira, para uma árvore, ao você ver as folhas verdes, nós podemos comparar isso como a alegria, que também é um fruto do Espírito Santo. Mas quando nós olhamos para uma árvore e as suas folhas estão verdejantes, nós podemos olhar para a vida do crente e ver a alegria no seu rosto. A alegria de permanecer em Cristo. Folhas verdejantes. Só que o mais importante do que ter alegria em Cristo é produzir frutos. Porque não adianta nada as folhas estar verdejantes, mas não haver frutos. Então, o resultado de permanecer em Cristo, o maior resultado de permanecer em Cristo é gerar frutos. Gálatas 5:20, este é o fruto do Espírito Santo: o amor, a alegria, a benignidade, a longanimidade,
Mas o que eu quero chamar a atenção para você nesse fruto do Espírito é o amor. O primeiro, o amor. O maior fruto que uma pessoa pode gerar estando em Cristo é o amor. O amor, claro, por Cristo, por Deus acima de todas as coisas. E esse amor sendo transbordado, gerar o amor pelo nosso próximo. Esse é o maior mandamento. O amor. Falamos em algum vídeo aqui sobre o ensino sobre o amor. Então, o maior resultado, o maior fruto de estar em Cristo é o amor. Esse amor, esse fruto, transborda aos nossos semelhantes, ao nosso próximo. Porque se não estivermos em Cristo, não temos como produzir esse verdadeiro amor. Só Ele é a razão, só Ele é quem flui em nós através do Teu Espírito Santo. Este amor, esta seiva da árvore, essa essência de Deus, a maior essência está no seu amor. Porque não existe maior amor do que esse, que é dar a sua própria vida pelos seus amigos. E foi isso que Jesus Cristo fez por mim e por você, demonstrando um amor inigualável, um amor incomparável, dar a sua própria vida por mim e por você. E quando nós compreendemos isso, nós passamos a entregar a nossa própria vida em resposta a esse amor. Quando nós somos inundados por esse amor, nós passamos a corresponder a esse amor, a Jesus. Então, fechando esse vídeo, fazendo um resumo. Primeiro, nós somos limpos pela palavra de Deus. Só que o mais importante é que, além de ser limpo, ouvir a palavra de Deus para sermos limpos, nós precisamos colocá-las em prática. Colocar em prática, que vai o que? Gerar o fruto. Assim como a palavra nos diz, como os dois fundamentos lá em Mateus 7, a partir do versículo 24, que aquele que ouve as palavras de Deus e as coloca em prática é como uma casa firmada sobre a rocha, que vem o vento, vem a tempestade e ela não é abalada. Assim somos nós. Precisamos ouvir para ser limpos pela palavra. Mas mais do que isso, nós precisamos gerar resultados, gerar frutos, que é o que? Colocar a palavra de Deus em prática. E o maior fruto daquele que está em Cristo é o amor. Nós precisamos permanecer, precisamos compreender isso, que não é por mim, não é por você, mas estando em Cristo, é Ele que é o responsável por gerar esse fruto na minha e na sua vida. E eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, assim como falou ao meu. Claro que é muito pouco tempo para explorar todas as riquezas e maravilhas que há neste capítulo de João 15. Mas que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa ser na minha e na sua vida. Amém.